Oi, nesse vídeo eu vou comentar alguns erros comuns que a gente pode cometer quando a gente está executando consultas SQL no DBeaver e que pequenas verificações podem ser feitas quando esses erros acontecem para a gente evitar, né? Então, uma coisa muito comum que acontece é às vezes você abrir um editor de texto, né, um editor de SQL com consultas que já estejam prontas ou não, tentar executar essas consultas e a consulta retornar um erro, né? Vou dar aqui um exemplo. Bom, se eu tentar executar essa consulta aqui, ele vai me retornar um erro porque está faltando aqui uma base de dados, ele não encontrou a tabela gênero. Para evitar esse tipo de erro, né, uma primeira checagem que você pode fazer é olhar a fonte de dados ao qual esse script SQL está conectado. Então, ele indica aqui no início dessa aba, né, qual é a fonte que ele está conectado e também nessa opção aqui. E aí aqui você pode mudar, escolher a base de dados que você realmente pretende usar, né? Então, seleciona ou Ctrl Enter na linha onde você estiver com o cursor e executar a consulta, ele volta a funcionar. Outro detalhe que eu comentei em outro vídeo é declarar várias instruções SQL, né, e tentar executar elas todas de uma vez. O Debeaver ele já te informa um erro, né, que é um erro de sintaxe. Você tentou executar vários SQLs selects juntos, né? Se você quiser separar esses selects usando ponto e vírgula, assim você separa essas diferentes declarações. Uma coisa que ajuda a identificar qual é o erro que está acontecendo é olhar a mensagem, né? A mensagem sempre vai dar ali uma dica sobre qual é o problema que ele encontrou. Então, da primeira vez, ele não encontrou uma fonte de dados para conectar. Dessa vez que eu tentei usar vários selects juntos, ele retornou um erro de sintaxe. Outra coisa que é muito importante também e que costuma acontecer é erro de digitação. Então, é sempre bom checar se o nome das tabelas que você está usando estão de acordo com as tabelas que existem no banco e assim para as colunas, os identificadores. O próprio Debeaver, por exemplo, alguns editores SQL eles fornecem essa funcionalidade de automaticamente identificar o nome da tabela conforme você vai digitando, né? Então, ele já dá uma dica aqui que essa tabela existe no banco de dados porque você está conectado a essa fonte, né? Então, o que o Debeaver faz nesse caso é autocompletar o nome da tabela e ele ainda fornece um segundo valor aqui que a gente chama de apelido para essa tabela. Então, esse apelido ele funciona como uma forma de referenciar essa tabela, útil especialmente para consultas que vão ficando muito complexas ou com muitas junções, ao invés de você chamar sempre o nome da tabela para referenciar uma determinada coluna, você pode chamar ela pelo apelido, né? Só para dar um exemplo de como isso ficaria com uma consulta que faz algum tipo de junção, a gente pode fazer aqui um exemplo. Bom, o que a gente está fazendo aqui é selecionar tudo da tabela gênero, que a gente está apelidando de G, e tudo da tabela artista gênero, que o Debeaver automaticamente apelidou como AG, mas a gente poderia também mudar esse apelido para o nome que a gente quiser, né? Então, só tomar cuidado de usar o mesmo apelido sempre que for usar, referenciar essa tabela. E aí a gente faz aqui uma comparação entre o ID da tabela gênero com o ID, aqui eu esqueci, tem que botar o ID da tabela gênero, né? Porque é uma chave estrangeira na outra tabela. E fazendo um filtro para ele retornar o gênero que tenha o identificador igual a 100. Posso executar isso. E aí ele vai me retornar as colunas que já tinham na tabela gênero com as colunas que tem na tabela artista gênero. Então, só um exemplo simples para mostrar como é que a gente pode usar esses apelidos, né, durante as consultas. Não é obrigatório, mas é um detalhe que às vezes pode ser útil.
Bom, nesse vídeo então eu mostrei alguns detalhes que podem passar às vezes desapercebidos e causar alguns erros na hora da execução das consultas. Então é sempre bom prestar atenção, fazer essas pequenas verificações e evitar esse tipo de problema quando a gente pode, né? Com esse vídeo também fico por aqui e até mais.